Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos retomar as nossas aulas de matemática básica após 2 semanas de feriado, né? Na aula de hoje, iremos estudar a apropriação do algarismo da subtração. Subtração sem reserva. E a subtração de números naturais. Mas o que é subtrair, tia? Subtrair, ele nos dá a ideia de tirar, de diminuir ou retirar. Iremos entender um pouco agora sobre o algarismo da subtração. A estrutura do algarismo da subtração é o seguinte. Temos o minuendo, o subtraindo, a diferença, o resto. Para utilizarmos o algarismo, o minuendo e o subtraindo eles devem ser posicionados da direita para a esquerda, de modo que primeiro subtraímos as unidades, depois as dezenas e depois as centenas. Observação: a ordem das parcelas na subtração ela faz toda a diferença. O minuendo deve ser sempre colocado acima do subtraendo. O algarismo ele pode ser utilizado para subtrair apenas um minuendo de um subtraendo. O minuendo deve ser maior que o subtraendo. Vejamos o exemplo a seguir. Ao efetuar a subtração de 65 por 42, então temos 65 menos 42. Primeiro, subtraímos as unidades, né? 5 menos 2 dá igual a 3 e 6 menos 4 dá igual a 2. Então, 65 menos 42 é igual a 23. Exemplo 2. Efetuar a subtração de 968 por 151. Então, temos aqui, a ordem das unidades, ordem das dezenas e ordem das centenas. Iniciamos sempre pelas unidades. 8 menos 1, 7. 6 menos 5, 1. E 9 menos 1 dá igual a 8. Então, temos unidade 8 menos 1, 7. Dezenas 6 menos 5, 1. E centenas 9 menos 1, 8. Então, 968 menos 151 dá igual a 817. Somar e subtrair são operações irmãs. Ou seja, João tinha 14 carrinhos e ganhou 5. Com quantos ficou? Essa continha, ela é de mais ou é de menos? Se ele ganhou, só pode ser de mais, ou seja, somar. Maria tem 7 bonecas. Quando ela mudou de casa, 3 sumiram. Então, com quantas bonecas ela ficou? Se sumiram 3, ou seja, ela perdeu 3 bonecas. Então, vamos analisar algumas questões e as maneiras que elas podem ser resolvidas, ok? Observe os exemplos abaixo, as observações e as variações. Transformações positivas a partir de um estado inicial. Acrescentar. No exemplo, Maria tinha 20 figurinhas e ganhou mais 15 no jogo. Com quantas figurinhas ela tinha agora? Se Marina ela tinha 15 figurinhas no jogo e ficou com 35, quantas figurinhas ela tinha? Então, no primeiro exemplo, se ela tinha 20 figurinhas e ganhou mais 35, com quantas figurinhas ela ficou? No primeiro exemplo, Marina tinha 20 figurinhas e ganhou 15. Com quantas figurinhas ela ficou? Então, basta somar 20 mais 15. 0 mais 5, 5. 2 mais 1, 3. Então, ela ficou com 35 figurinhas.
Marina tinha algumas figurinhas, ganhou 15 no jogo e ficou com 35. Quantas figurinhas ela tinha? Se ela tinha 15 e ela já tinha algumas figurinhas, ganhou mais 15 e deu igual a 35, basta subtrair 35 menos 15. 5 menos 5, 0. 3 menos 1, 2. Marina tinha 20 figurinhas, ganhou algumas e ficou com 35. Com quantas figurinhas ela tinha? Ou seja, ela tinha 20 figurinhas, ganhou algumas figurinhas que eu não sei quanto é, só que o total deu 35. Então, para mim descobrir também, basta diminuir 35, 20 de 35. Então, fica 35 menos 20. 5 menos 0, 5. E 3 menos 2, 1. Então, ela ganhou 15 figurinhas. Então, transformando o negativo em estado inicial, ó, Pedro tinha 37 bolinhas, mas perdeu 12 bolinhas. Quantas bolinhas Pedro ficou? Se ele tinha 37 bolinhas e perdeu 12, basta subtrair 12 de 37. 7 menos 2, 5. 3 menos 1, 2. Então, Pedro tinha várias bolinhas, perdeu 12 e agora tem 25. Com quantas bolinhas Pedro tinha? Quantas bolinhas Pedro tinha antes? Ou seja, ele tem várias bolinhas, perdeu 12 e agora ele tem 25. Então, basta somar 25 mais 12, que aí vamos saber o total que ele tinha antes. 7 mais 2, 5 mais 2 dá igual a 7 e 2 mais 1 dá igual a 3. Então, ele tinha 37 bolinhas. Na semana passada, Pedro tinha 37 bolinhas, hoje tem 25. O que aconteceu com a G+? Então, ele perdeu a G+. Qual foi o total? Não sabemos. Então, basta diminuir 25 de 37. 7 menos 5, 2. E 3 menos 1, 12. Então, ele perdeu 12 bolinhas. Combinação de medidas, ou seja, juntar. Numa classe há 15 meninas e 13 meninos. Quantas crianças há no total? Para saber o total, basta juntar o total de meninos com o total de meninas. Então, se tinha 15 meninos e 13 meninos, basta juntar, né? 5 mais 3. Juntar ou somar. 5 mais 3, 8. E 1 mais 1, 2. Então, o total seria 28. Em uma classe de 28 alunos, há 13 meninos. Meninas, quantos meninos? Então, basta subtrair, ó, 13 de 28. Então, 28 menos 13. Lá no início, a gente viu que o número maior tem que estar sempre diminuindo. 8 menos 3, 5. 2 menos 1, 1. O total de meninos são 15 meninos. A segunda situação, ele diz, em uma classe de 28 alunos, 15 são meninas. E quantos são meninos? Se tem 28, basta subtrair o total de meninos para sabermos o total de meninas, né? Então, 8 menos 5, 3. E 2 menos 1, 13. Então, 13 é o total de meninos. Temos aqui a ideia de comparar. Observe o exemplo, as situações a seguir. Pedro tem 13 carrinhos e Carlos tem 7. A mais que ele. Quantos carrinhos tem Carlos? Então, se Pedro tem 7 e Pedro tem 13, Paulo tem 13 e Carlos tem 7 a mais, basta somar 13 mais 7. 3 mais 7.
3 mais 7, 10. Vem 1. 1 mais 1, 2. Então, Carlos tem 20 carrinhos. A segunda situação diz o seguinte: Paulo tem 13 carrinhos e Carlos tem 20. Quantos carrinhos a mais Paulo precisa para ter o mesmo que Pedro? Carlos tem 20 e Paulo tem 13. Então, basta subtrair, né? 0 não pode, menor que 3, então pede emprestado fica 10 e aqui fica 1. 10 menos 3 dá 7 e 1 menos 1, 0. Então, ele precisa de 7 carrinhos para ficar com a mesma quantidade que Carlos. A outra situação diz o seguinte: Carlos tem 20 carrinhos, Paulo tem 7 a menos que ele. Quantos carrinhos tem Paulo? Então, basta subtrair 20 de 7. Subtrair 7 de 20. Então, 0 não dá para diminuir de 7, então vai ficar emprestado, né? Fica 10 e aqui fica 1. 10 menos 7 dá 3 e aqui 1. Então, ele tem 13 carrinhos. O Paulo tem 13 carrinhos. Agora, vamos para a nossa atividade. A nossa atividade está disponibilizada no Google Classroom, ou seja, o Google Sala de Aula. Vocês deverão responder o formulário e anexar os cálculos da atividade de vocês no próprio formulário ou diretamente no Google Classroom. É importante vocês não deixarem as atividades acumularem, deixarem todas em dias, para não ficarem sobrecarregados. Então, nossa aula de hoje é isso. Bons estudos e até a próxima.